E eu disse pra ele, meu querido, eu escrevi lá, o que você tem hoje de seguidor, se você produz torcida, o nome já diz, eles são torcedores, mas eles não torcem por você. Eles torcem pelo Bolsonaro. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vanessa Timóteo. não Bom está dia, aqui hoje. Brajitas. Olha, o trabalho de vocês passa cada dia mais ser necessário. Não sei se vocês têm a dimensão Pô, que susto, pensei que você ia do criticar. trabalho que vocês Passa a têm, ser que ao mais. mesmo tempo é de formiguinha, mas é um trabalho assim gigantesco de necessidade de esclarecer ao povo ignorante o que acontece nesse país, porque toda vez que eu vou falar com a minha família, com os bolsonaristas, né, sobre o que vocês falam, eles ficam muito bravos. De onde você tirou isso? Para, você tá falando besteira, você não sabe do que você tá falando. Enfim, as coisas que a Vanessa fala, então, meu Deus, se eu reproduzo, dependendo da pessoa, eu tenho vontade de me bater. Então, só continuem. Obrigado pela coragem, pela verdade no trabalho de vocês. Valeu, eu acho que vai ter, acho não, eu tenho certeza que a PF vai visitar um bocado de gente. Eu não sei se vão presos, porque o Mendonça não tá mandando prender nem petista, né? Eu não sei se o Ciro Nogueira continua solto, o Wagner tá solto, o Rui Costa vai receber a PF também. Mas vai receber a PF também Ronaldo Bento, Flávio Arruda, vai receber a Polícia Federal, vai receber o Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal. Ou então a gente vai descobrir que um delegado já pediu várias vezes a ação da Polícia Federal, o Mendonça não aprovou. A gente vai descobrir isso. Eu só quero que o Brasil, a minha luta aqui nesse microfone é que o brasileiro não tenha político de estimação. Principal, o brasileiro que se diz de direita, que defende o debate anticomunista como eu, que não fique passando pano. Não fique passando pano. Eu estava conversando ontem com uma figura que é também trabalha com comunicação, mas ele milita. Ele não faz jornalismo. E fazer jornalismo é às vezes falar o que a gente não gosta. Isso é jornalismo. A Brado tem um editorial de direita, a gente é cristão, defende o protagonismo do cidadão, do homem, não o Estado, a gente é anticoletivista, a gente faz um debate anticomunista, eu sou protestante, priorizo o evangelho de Jesus Cristo, temos aqui na bancada católicos, protestantes, mas a gente defende o pensamento de direita, porque entendemos o que é a direita. Agora, grande parte dos brasileiros não sabe o que é a direita, fazem parte de um grupo coletivista, dos mesmos moldes esquerdistas, para passar pano para político, para defender corrupção, para fazer torcida. A Brado não é dessa forma. Isso não é jornalismo, quem faz esse tipo de coisa. E tem muita gente misturando as coisas. Ontem mesmo eu vi vários influencers, para variar. Vi a Bárbara, te atualizei, vi a Ana Paula Henkel, que era uma pessoa de extrema credibilidade, e agora está fazendo torcida, porque não adianta falar do PT, você tem que falar do PT, tá bom, mas não adianta passar pano pro Bolsonaro do Master, tendo fatos. Os dados que eu falo aqui, muitos brasileiros não sabem, mas esse pessoal sabe. Eles sabem disso, eles veem as reportagens do Globo de anos atrás, eles me ouvem aqui, eles veem os cortes, porque às vezes eles curtem as minhas coisas que eu coloco lá no X, mas eles não falam nada na internet, porque eles têm hoje um público que é torcedor, que não é cidadão brasileiro, e eles não querem falar para essa torcida a verdade, eles preferem ficar enganando esse tipo de público. Na Brado não. Aliás, nós já perdemos muitos torcedores. Fizemos nos últimos 3 anos uma depuração, uma limpeza aqui na Rádio Brado. Eu falo para brasileiros inteligentes, de direita, muitos conservadores, mas se tiver um cara que se diz conservador e for corrupto, eu vou falar. Se tiver um que se diz conservador e age como um esquerdista, como a família Bolsonaro, falo e falarei. Entende? A gente não vai passar pano. Eu citei uma pessoa que eu não vou falar o nome mais uma vez, semana retrasada, ele ficou revoltado. E eu disse verdades. Essa pessoa, que é um grande analista de geopolítica no mundo, inteligentíssimo, já falei várias vezes aqui defendendo ele, mas critiquei da última, porque ele não consegue falar a verdade sobre a corrupção principal moral do Jair Bolsonaro. Ele não consegue falar. Ele não consegue falar sobre o estelionato eleitoral produzido pelo bolsonarismo. Ele não consegue. Ele também não defende, mas é aquele cara que não fala nada. É o verdadeiro isentão. Porque ele não quer perder a torcida. E eu disse pra ele, meu querido, eu escrevi lá, o que você tem hoje de seguidor, se você produz torcida, o nome já diz, eles são torcedores, mas eles não torcem por você. Eles torcem pelo Bolsonaro.
você está numa ilusão. Youtuber que faz conteúdo defendendo o Bolsonaro, esse mau caratismo todo, falando que é de direita, patriota, eles têm não cidadãos, mas torcedores. E no dia que eles falarem uma vírgula do Bolsonaro, esses torcedores vão embora. E pior, chamam ele de traidor. Eu senti isso aqui na Brasa. Lá em 2022, no final da eleição de 2022, que eu falei verdades a respeito do bolsonarismo. E a gente tinha uma audiência muito grande e me falaram, olha, Timóteo, essa audiência não é sua, essa audiência é do Bolsonaro. Eu falei, não, o povo gosta da Brada. Isso lá em 21, 2020, início da Brada. Não, o povo gosta da gente, o povo gosta das pessoas aqui. Aí a pessoa falou pra mim, não gosta não. A pessoa gosta do Bolsonaro. Vocês só estão fazendo, a torcida fica feliz. Pura verdade. Quando eu falei verdade, no final, depois da eleição de 22, falei com aquela ilusão, aquela maluquice do quartel para as pessoas irem para casa, a audiência, ó. E que adianta você ficar alimentando uma torcida enganando as pessoas? Você se sente bem? Tô falando para esses youtubers aí e tal. Você se sente bem? A pessoa não tá ouvindo porque gosta de você, velho. A pessoa tá ouvindo porque ela gosta do Bolsonaro. Quando você falar uma verdade, quando chegar um nível assim gravíssimo de ser comprovado pela Polícia Federal que o dinheiro do filme O Pangaré foi um pretexto, uma desculpa para o recebimento dos valores, do pagamento vorcário pelos serviços prestados no governo Bolsonaro. Quando for descoberto, quando for delatado, noticiado pela própria Polícia Federal esse fato, você vai falar o quê? Aí quando você tiver que falar o óbvio, gente, como alguns fizeram, o Constantino, vocês viram o Constantino? O Rodrigo Constantino é a prova real de que eu estou falando. O Rodrigo Constantino não conseguiu se controlar, ele foi falar o óbvio, esse negócio do Flávio Bolsonaro no áudio é ridículo, é um absurdo, é óbvio, pedindo dinheiro pro maior bandido da história do Brasil, esse Daniel Vorcaro, ele falou o óbvio. O que aconteceu foi cancelado, porque ele não tinha audiência, ele tinha a torcida. Eles disseram assim pro Constantino, tchau, tchau, seu traidor, tchau. Aquele rebanho de malucos. Hoje, eu dou glória a Deus, graças a Deus, aleluia, que eu não tenho mais torcedor débil mental. Tem vários grupos que gostam de vários políticos, principalmente antibolsonaristas. Tem gente que me ouve que gosta do Zema, que defende o Zema. A grande parte defende o Renan, graças a Deus, que é o candidato que eu voto, que eu gosto, é o mais preparado, inteligente. Mas não tem mais retardado mental. Não tem mais. E eu dou graças a Deus por isso. O que eu ouvia anos atrás aí de mensagem, de ligação ao vivo, nunca mais, em 3 anos eu nunca mais tive, porque a gente passou por uma limpeza. E eu fico muito feliz por isso. E você vê essa Bárbara, Te Atualizei, esses caras da própria Revista Oeste, que o Edilson Salgueiro, Edilson, né? O Edilson Salgueiro, eu percebo que ele é o editor da Revista Oeste. Ele tá fazendo um trabalho lento também de limpeza na Revista Oeste. Porque ele não quer ficar, ele não é bobo, ele não é sacana. Ele entende que a Oeste é um veículo de comunicação que também tem um editorial de direita, anticomunista, mas ele tenta fazer e ele é cancelado, porque eles têm muitos torcedores que acompanham, muitos torcedores. Quando eu digo torcedor, é o sujeito mais baixo mesmo, mais burro do cidadão brasileiro. O torcedor é o mais imbecil que tem. E na Oeste tem muitos. E eles entrevistaram o Renan Santos, eles fazem alguns programas, uma crítica ou outra, e eles perdem muitos torcedores, eles vêm a revolta, os caras vão lá, a Oeste está se perdendo, aí vai o chefe desses torcedores, que é aquele picareta, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos, aí fala a Oeste se perdendo. São satânicos esses caras, fala a verdade. O cara que faz um tipo de comentário. A Oeste ainda tem um programa lá, o Oeste Sem Filtro, com Augusto Nunes, que passa um pano para esses torcedores, que passam um pano porque amam esses torcedores. Mas eles fazem um trabalho lento para tentar desassociar do bolsonarismo, porque eles sabem, eles não são bobos, que esse negócio vai morrer. E se eles não fizerem agora uma mudança, uma metanoia agora, a Revista Oeste está fadada ao fracasso e continuar da mesma forma. Então, lentamente, eles vão falando de outras pessoas, de uma direita, de pessoas mais coerentes. Existe essa grande diferença hoje.